Boa noite, crianças, tudo bem? Que bom. Tiveram uma semana boa, abençoada? Muito bom, graças a Deus. Hoje, nesse momento, nós vamos ter um momento muito importante. Nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. E nós aprendemos tudo a respeito de Deus nesse livro muito especial que é a Bíblia. Muito bom. A Bíblia, ela é um livro especial porque todas as histórias que estão escritas aqui são verdades. A gente ouve muitas histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau. São histórias que são até legais, engraçadas, divertidas, mas a história verdadeira e a história que tem o poder de transformar o nosso coração é somente a palavra de Deus que tem, certo? Então esse momento é um momento importante, porque nós vamos ouvir histórias que podem transformar o nosso coração. Hoje nós vamos ouvir uma história, ouvir a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28 é o último capítulo do livro de Mateus. Quem sabe quem foi Mateus? Mateus foi um discípulo de Jesus, isso. Ele era um discípulo de Jesus e ele, depois que Jesus foi para o céu, resolveu registrar todas as histórias, tudo que ele lembrava que Jesus tinha feito, que era muito especial. E esse é o último capítulo, é o último momento em que Jesus estava na terra. Jesus, ele é filho de Deus, ele é Deus, mas ele se fez homem, se fez como nós. Ele nasceu, era um bebezinho, depois virou uma criança, cresceu, ficou um adolescente, depois ficou um adulto, e quando adulto, ele sempre falou a respeito do reino de Deus, ensinando a palavra de Deus. E ele veio com um propósito, cumprir uma missão. A missão de Jesus era morrer em nosso favor. Porque todos nós somos pecadores, mas Jesus não. Jesus não tem pecado. E Jesus, mesmo sem pecado, veio e morreu em nosso lugar. Jesus tinha algumas pessoas que não gostavam dele, porque ele falava que ele era Deus, e realmente ele era. E também ele falava para aquelas pessoas o que elas tinham feito de errado. Falava, você tá errando, não é assim, não é isso que Deus ensinou. E aí as pessoas não gostavam do que Jesus falava. Por isso, mandaram matar Jesus. E essa é uma parte muito triste da história. E Mateus, ele registrou isso no livro de Mateus, no seu evangelho. No evangelho de Jesus, é claro. Evangelho de Jesus, livro de Mateus, que ele contou como foi que aconteceu. Imagina, crianças, como estava o coração dos amigos de Jesus, porque Jesus era um homem muito bom, ele era Deus, ele deu esperança para os seus amigos. E agora Jesus estava morto, tinha morrido na cruz. Os discípulos, amigos de Jesus, estavam muito tristes, não tinham mais esperança. Pensou que tinha tudo dado errado. Jesus era tão poderoso, falava que era o Filho de Deus, falava que era Deus, mas agora estava morto. Então eles estavam muito tristes. E nesse último capítulo, começa contando quando era domingo, as amigas de Jesus, algumas mulheres, foram lá no sepulcro onde Jesus estava para ir visitá-lo. E chegando lá, elas tiveram uma grande surpresa. Quando chegaram lá, elas viram que Jesus não estava mais ali. Um anjo apareceu para elas e falou: não temas, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.
Então as mulheres viram que Jesus não estava lá, Jesus havia ressuscitado e ficaram cheias de alegria e foram contar para os outros discípulos de Jesus, né? No caminho, elas encontraram com quem? Com o próprio Jesus. Ele apareceu para elas. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Imagina a alegria. Elas viram que Jesus realmente era poderoso, porque ele estava morto e agora ele estava vivo. O coração delas se encheu de alegria, tinha esperança. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e avisai aos meus irmãos que lhes dirijam a Galileia, e lá me verão. Que se dirijam a Galileia e lá me verão. As mulheres foram e avisaram para os discípulos, os amigos de Jesus, para que fossem ao encontro dele. Encontrando com Jesus, os 11 discípulos foram para o monte, lá na Galileia, e lá eles viram Jesus. E como as mulheres adoraram a ele. Alguns não acreditaram, duvidaram. Mas quando viram Jesus, tiveram que realmente acreditar, porque ele estava frente a frente com os seus discípulos e mostrou que ele realmente era Deus, ele era poderoso, ele tinha vencido a morte. Nenhum homem tem poder de fazer isso, mas o nosso Senhor Jesus, ele fez. E aí depois, naquele momento de tanta alegria, que os discípulos estavam alegres porque o seu mestre não estava morto, tinha ressuscitado. Jesus aproximou para os seus discípulos e lhes disse algo muito importante que Mateus escreveu. Disse assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. Ele tinha feito algo que ninguém pode fazer. Ele venceu a morte. E por isso, nesse momento, Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu venci por vocês. Aquilo que nós não podemos fazer, o nosso mestre fez por nós. E aí ele fala: não se preocupem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele falou primeiro para os discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada. Eu tenho todo o poder. Eu venci. Então, por causa dessa autoridade que eu tenho, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. Agora era um momento diferente. Jesus, ele estava falando para os seus discípulos assim: olha, toda a autoridade me foi dada. Então vocês não precisam ter medo. Eu venci o reino das trevas. Eu venci a morte. Eu trouxe salvação para vocês. Por causa disso, vocês não precisam ter medo. Vocês podem ir com confiança, porque eu tenho toda a autoridade. E, segunda coisa, se Jesus tem toda a autoridade, ele tem autoridade sobre nós. E nós devemos obedecer. Por isso que ele fala: portanto, ide fazer discípulos. Olha, eu estou ordenando. Eu tenho toda a autoridade. Então, nós temos que obedecer. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações. E o que é fazer discípulos? É o que Cristo fez com eles. Jesus ensinou eles todas as coisas. E discípulo é um aprendiz, é um seguidor. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Jesus era o seu mestre. E era assim que Jesus queria que os discípulos fizessem. Agora que ele estava indo para o Pai, que ele estava indo para o céu, os discípulos deveriam ficar na terra e fazer como Jesus fez.
fazer outros discípulos, pessoas que fazessem a vontade do Pai, como Jesus fez. E aí, não deveria ser somente naquela região que eles estavam, lá em Israel. Não, deveria ser em todas as nações, em toda a terra. Era algo grande que os discípulos tinham que fazer. Jesus, ele pregou só ali para os judeus, só ali naquela região lá de Israel, que é muito longe aqui do Brasil. Mas agora ele está falando para os discípulos, vocês não. Vocês vão ter que ir por todas as nações. E vocês vão ir batizando e ensinando. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Jesus queria que os discípulos fizessem outros discípulos, outros aprendizes, outras pessoas que fariam a vontade de Deus, que obedeceriam a palavra de Deus. E, por último, Jesus ele faz uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco. Por que Jesus falou isso? Jesus queria que os discípulos não ficassem com medo. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram muito tristes, abatidos, porque perderam a esperança. E agora eles estavam felizes, Jesus estava ali. Mas Jesus iria para o Pai, ele iria para o céu. Os discípulos iam ficar com medo, falar, o nosso mestre não está conosco. E aí Jesus falou, não, eu estou com vocês todos os dias. Eu vou para o Pai, mas quem vai ficar com vocês é o meu Consolador, é o Espírito Santo. E é esse que está em nós, habita em nós, o Espírito de Deus, que Jesus enviou. Por isso a gente não precisa ter medo. E por isso que os discípulos não tiveram medo. O Espírito de Deus estava com eles. E eles obedeceram a ordem de Deus. Pregaram para as outras nações. E é por isso que a palavra de Deus chegou até eu e você. Até nós. Porque começou lá em Israel. Mas os discípulos obedeceram o que Jesus falou. Foram pregando em outros lugares. E aí outras pessoas pregaram em outros lugares. E foram indo falando de Jesus até que chegou a nós a palavra de Deus. E essa é a ordem para nós também. Essa é a grande tarefa que Jesus deixou para nós. A gente tem que ir e pregar o Evangelho. A gente tem que ensinar as pessoas todas as coisas que Jesus nos ordenou em sua palavra, certo? E a gente não precisa ter medo, porque ele prometeu que estaria conosco e porque ele tem toda a autoridade. Ele venceu a morte, não tem nada que ele não possa vencer, tá bom? Então, vamos lembrar o que nós aprendemos? Então, primeiro a gente aprendeu que Jesus tem toda a autoridade e por isso nós, os seus discípulos, podemos fazer outros discípulos confiados nisso. Não precisamos ter medo. Segundo, a gente tem que se sentir alegre, porque apesar da grande tarefa, Jesus prometeu que sempre estaria conosco. E Ele está com seu Espírito nos dando força e nos dando capacidade para falar e ensinar a outras pessoas. E nós temos que fazer como Cristo ordenou, hein? Fazer discípulos, batizando e ensinando. Essa é a nossa missão, certo? Ensinar a outros a amar a Cristo. Que Deus abençoe vocês, crianças, e que a gente possa começar agora, né? Na nossa escola, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos e amigos. Muitas pessoas que estão ao nosso redor não conhecem ainda Jesus. A gente precisa ensiná-los. E até mesmo aqueles que conhecem a Jesus, às vezes fazem algumas coisas erradas e a gente tem que estar junto, um ensinando ao outro, né?
a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do Pai, tá bom? Para terminar, eu vou pôr uma música para vocês ouvirem. Amém? Que Deus nos abençoe, tá?